Portanto, ide, pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias. Evangelho, esperança, salvação, vitória, com Estênio Costa. Olá, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Existe uma expressão na Bíblia que essa expressão que as pessoas usam muito, e a maioria das pessoas que usam essa expressão são até grandes pregadores da palavra de Deus. Só que é uma expressão que, de acordo com a Bíblia, ela não está correta. E essa expressão que ela é usada é uma expressão que muitas pessoas dizem: Deus ama o pecador e abomina o pecado. E essa expressão, de acordo com a palavra de Deus, ela não está correta. Não se deveria usar essa expressão e dizer que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Até porque quando nós vamos orar a Deus, devemos apresentar a Deus em nossas orações. Palavra é um momento onde a gente vai se expressar diante de Deus, colocar as nossas necessidades, as nossas dificuldades, apresentar a Ele aquilo que muitas das vezes nos está tentando tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Mas nessa condição, quando nós nos apresentamos a Deus para orar, devemos estar enquadrados em certas condições. É claro que qualquer pessoa pode orar a Deus. Qualquer pessoa pode se ajoelhar diante de Deus e apresentar a Deus as suas necessidades. Agora, só que tem um detalhe. Existem justos que oram a Deus, se apresentam a Deus, e existe o pecador que se ajoelha também e apresenta a Deus as suas necessidades. Agora, a expressão pelo qual eu gostaria de corrigir, que não é uma expressão certa em dizer que Deus ama o pecador e abomina o pecado, porque na realidade Deus não ama o pecador. Até porque o amor de Deus, para ser alcançado, o ser humano, para alcançar o amor de Deus, o ser humano deve estar exatamente enquadrado em algumas condições. Quais são elas? É exatamente não viver pecando. Eu gostaria que você agora abrisse a palavra de Deus e eu convido você a ler a Bíblia agora, no livro de João, capítulo 9, versículo 31, que diz assim: acompanha comigo. Ora, sabendo que Deus não ouve pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então, como é que eu posso usar essa expressão em dizer que Deus ama o pecador, enquanto na palavra de Deus, a verdade
escrita diz que Deus nem ouve o pecador. É como acabei de dizer, devemos muitas das vezes corrigir frases inventadas por muitos pastores, por muitos líderes religiosos. Porque quando eu sou chamado pecador, significa que eu sou uma pessoa que nunca deixei de cometer pecado. Significa que eu sou uma pessoa que vivo pecando até a morte. E essa expressão, queridos, você não deve trazer de maneira nenhuma para a sua vida. Porque se você é chamado pecador, é óbvio que você não está fazendo a vontade de Deus. Porque eu pergunto a você agora, qual é a vontade de Deus? É que você faça a vontade de Deus ou que você vive pecando? De acordo com a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 13, diz assim: porque se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificai-vos as obras do corpo, viveremos. O que significa isso? É tentar viver em espírito e não fazer as obras da carne. É você fazer morrer a sua carne, vivificando em espírito, andando em espírito, fazendo as obras do Espírito. Então, como é que eu vou usar uma expressão em dizer em muitos púlpitos e dizer que Deus ama o pecador e abomina o pecado? Não. Se você é uma pessoa que vive pecando, você é considerado por Deus um pecador. E Deus jamais vai amar o pecador. Quanto mais Ele vai ouvir o pecador. Como diz aqui em João capítulo 9, versículo 31, que diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que teme, que faz a sua vontade, aí Ele ouve. Então, fazer a vontade de Deus, querido, é a melhor maneira que devemos ter na nossa vida, para que assim então nós possamos nos apresentar diante de Deus, para que Ele possa ouvir as nossas orações, para que Ele possa ouvir as nossas súplicas, para que Ele possa ouvir as nossas necessidades, para que assim você fazendo a vontade de Deus, Ele possa também fazer a sua vontade em nossas vidas. Eu deixo para você essa palavra amiga. Se você estiver gostando do nosso canal, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. E se tiver também alguma coisa no canal que não está agradando você, comente, porque eu vou tentar melhorar, porque às vezes quem está do lado de fora vê melhor quem está do lado de dentro, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu gostaria de trazer só um versículo, 1 Pedro capítulo 3, para a gente fechar essa palavra. Primeira Pedro capítulo 3,
versículo 10, diz assim: 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Porque quem ama e quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem também engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-os. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos abertos para as suas orações. E tem um detalhe: mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Então, aqueles que fazem o mal, que vive pecando, que não se livra do mal, que não se deixa ser repreendido pela palavra, que não se sujeita a Deus, esse tipo de pessoa, de maneira nenhuma, Deus vai ouvir essa pessoa. Mas aquele que procura ouvir mais, falar menos, refrear sua língua, se desviar do mal, fazer o bem, a esse Deus ouve completamente. E essa é que é a verdade. Então não deixe ninguém nunca usar essa palavra para você. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.